Então, nós temos culto quinta, nós temos célula, né, de 15 em 15 dias, tá? Que você vai ficar sabendo através do WhatsApp, tá? E você tem os cultos do final de semana, amém? Glória a Deus. Queria chamar aqui um colega meu de trabalho, vem cá, Dário. Dário é um jovem... Nosso querido irmão Dário, ele pertence à Assembleia de Deus aqui em Taguatinga. A DEB. Para quem não conhece, é uma igreja enorme que tem aqui na Sandu, uma igreja verde. Uma igreja enorme, assim, abençoada demais. Né? Então, esse grande baterista aqui, vocês viram ele tocando, viu? Eu falei, Matheus, que ele que ele estava aprendendo a tocar. E aí nós convidamos ele para poder trazer a palavra do Senhor, ele aceitou o convite. Então, eu quero que você feche seus olhos, nós vamos orar. Bom, Deus vai usá-lo poderosamente, amém, queridos? Pai amado, eu te louvo, te apresento a vida do teu servo, Senhor, que ele seja um fluir, um canal neste lugar. Fala aquilo, ó Deus amado, que está, Deus, no teu coração para as nossas vidas, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Fala aos nossos corações, usa o teu servo para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, graça e paz para todos, amém? Tem alguém feliz aí? Glória a Deus. Tem alguém feliz aí? Quem está feliz, levanta a mão e fala assim, glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Irmãos, eu me sinto honrado, me sinto privilegiado de estar aqui nesta noite com vocês para adorar o nome de Jesus. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por esta oportunidade, esse privilégio de estar aqui ministrando a sua palavra, porque ministrar a palavra de Deus é responsabilidade. Pregar a palavra de Deus é responsabilidade. Faziam isso os profetas. E para os profetas ministrarem a palavra, irmãos, eles se consagravam, eles se santificavam, eles eram separados para poder entregar a mensagem de Deus para o homem. E muitas das vezes eles eram rejeitados pela humanidade. Quando Deus se revelava a um profeta e mandava esse profeta ir entregar uma mensagem de Deus, pregar a sua palavra, muitas das vezes ele era aceito, legal, mas muitas das vezes ele era rejeitado. E ninguém está pronto para ser rejeitado, concorda? Então era um privilégio para eles e hoje para mim é um privilégio. Então eu quero agradecer a Deus por me honrar, por deixar eu estar aqui na sua casa, no seu altar. Segundo, eu quero agradecer ao meu amigo Sérgio. Nós servimos lá na base naval do Rio de Janeiro e hoje nós servimos aqui em Brasília. Deus nos trouxe aqui para Brasília, Sérgio, e aprove a Deus, nós servimos juntos novamente. Ele me fez o convite, eu pedi a minha esposa para estar aqui, pedi o meu líder de obreiro para poder estar aqui, eles me autorizaram, minha esposa não pôde vir, com as minhas duas filhas, elas estão em casa, a minha sogra está lá junto com ela, fazendo algumas coisas, e eu falei assim, poxa Senhor, mais uma vez sozinho. Aí o Senhor falou comigo dentro do carro, não, você não está sozinho, eu estou com você. Então, o mais importante é nós sabermos que temos a companhia de Jesus na nossa vida, amém? Então, queridos, antes de eu começar a ministrar, eu queria falar algumas coisas aqui que eu sei que vai ser de muita importância. Eu não vai ser uma pregação hoje, vai ser uma conversa, vai ser uma comunicação. Nós vamos estar aqui interligados para poder nós aprendermos com Jesus nesta noite, através da sua palavra, amém? Glória a Deus. Queridos, eu queria primeiro aqui contar para vocês, porque talvez depois não vai dar para contar, talvez em outra oportunidade, mas quem me mandou aqui em Brasília foi Jesus,
Amém? Jesus, ele fala conosco, amém? Glória a Jesus. Eu quero dizer para vocês, todos que estão aqui, até as crianças, porque eu lembro, Sérgio, quando eu era criança, eu ficava observando as pessoas que estavam na frente do culto. Eu gostava muito de observar. Eu lembro que com 5 anos de idade me fizeram uma pergunta: Dário, o que você quer ser? Se você perguntar hoje para uma criança, automaticamente muitas delas vão responder: eu quero ser um jogador de futebol. Depois eu quis ser um jogador de futebol. Eu quero ser um doutor. Mas eu com 5 anos de idade, eu falei, irmãos, eu respondi do meu coração, eu falei assim: eu quero ser um missionário. Porque antigamente, a criança, quando ela via um profeta sendo usado por Deus, ela tinha o desejo de ser usado por Deus. Se você for na favela hoje e perguntar, 90% das crianças que estão na favela, ela vai dizer para você: eu quero ser um traficante igual aquele camarada ali. Eu quero segurar um fuzil igual aquele camarada ali. Se você perguntar para uma garota, ela vai falar assim: eu quero comandar a favela, eu quero ser namorada do dono da boca. Por quê? Porque ela está sendo influenciada por aquilo ali. E eu, com 5 anos de idade, eu acordava de madrugada com meu pai chorando na cama, de joelho. Às vezes eu via minha mãe de madrugada soluçando, orando. E eu fui entender isso conforme o passar do tempo. Muitas das vezes meu pai falando línguas estranhas, eu nem sabia o que eram línguas estranhas. E eu desejava ser um missionário. Por quê? Porque eu queria ver as almas salvas para entrar no céu. Muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor e nós não desejamos estar aqui no altar. O obreiro que fica lá na porta recepcionando, não, eu não quero ser isso. O irmão que vem aqui limpar a igreja, não, isso eu não quero ser. O irmão que mexe com as finanças da igreja, não, isso aí eu não quero ser. O professor da escola dominical, não, hoje não tem mais esse desejo. Ou vou corrigir a minha palavra, não existe em grande proporção esse desejo. E ali eu fui crescendo. O primeiro milagre que eu vi Deus fazer foi na minha vida. Quando Sérgio, tinha os tímpanos perfurados. Eu fui a primeira vez à praia quando eu tinha 19 anos de idade, depois do exército. Eu não sabia nadar, com 23 anos eu não sabia nadar, e veio a prova de bateria para a marinha. Como que eu vou passar na prova se eu não posso nadar por causa do ouvido? Jesus me cura com 17 anos de idade. E eu entro na marinha aprendendo a nadar 1 mês antes de fazer a prova. Eu vi meu cachorro cego, e eu entrei dentro do quarto, fui orar, e Deus curou meu cachorro da cegueira. Eu comecei a ter algumas experiências com Deus, e eu vi aqueles homens, e eu senti o desejo de ser igual a eles. E Deus está me lapidando até hoje. E quando eu cheguei aqui em Brasília, irmãos, eu pedi uma confirmação a Deus. Falei assim: Sérgio, Deus, eu estou aqui, a pandemia começou, era março do ano passado, eu estou aqui, não consigo congregar em uma igreja. E aí eu fui nessa igreja que era mais próxima de casa. E quando eu cheguei lá, irmãos, quando estava acabando o culto, chamaram para vir à frente, e eu fui, dobrei o joelho em cima do altar, ali no altar, e ali começaram a orar, e eu fui renovado pela glória de Deus que estava naquela casa. E aí nós fomos comprar fralda, leite, pomada para minha filhinha. Chegamos naquela farmácia ali em Taguatinga, eu nem conhecia aquela praça, e quando chegou eu, meu pai e eu, nós entramos dentro da farmácia. De repente, um camarada, Sérgio, mais ou menos quase 2 metros de altura, e ele maltrapilho, ele estava sujo, ele olhou para mim e falou assim: aí, compra uma fralda para mim, para minha filha. Irmãos, eu na inocência saí,
Fui para fora da farmácia e cheguei fora da farmácia e olhei para ele. E quando eu vi, eu já estava fora da farmácia. Meu pai do lado de dentro parou, ficou olhando e o Espírito Santo falou comigo: aqui em Brasília tem um dos maiores índices de assalto e morte com faca. E eu não conhecia, eu tinha visto uma morte na rodoviária que tinha passado no jornal. E ali, irmão, quando eu olhei para ele, eu congelei, e ele foi colocar a mão na cintura, ele não conseguiu, e ele olhou para mim e falou assim: compra uma fralda para minha filha. Eu falei: compro, pode entrar. E eu, na inocência, levei ele para dentro da farmácia, irmãos, e fomos lá, compramos a fralda para ele, e eu comecei a contar minha história para ele. Eu comecei a fazer o que eu tinha pedido, Sérgio, já quando eu tinha 5 anos de idade. Comecei a falar da minha vida e pregar Jesus para ele. Quando eu acabei de ministrar a palavra para ele, meu pai e eu saímos da farmácia, e ele começou a contar a vida dele, e contou a vida dele. Quando ele terminou, ele falou assim: olha, ontem eu entrei dentro de uma igreja, e o pastor orou por mim, e hoje eu estou aqui com vocês falando de Jesus para mim. Aí quando ele acabou de falar, eu falei assim: você já falou 10 minutos, agora deixa eu falar mais 1 minuto para você. Quem está comigo aqui, Jesus, é Jesus, quem me chamou foi ele, e eu quero te apresentar esse Jesus. Você quer esse Jesus? Aí ele, irmãos, eu pensei que ele ia fazer alguma coisa, porque a gente já estava afastado da farmácia, a gente já estava quase perto ao carro. Eu falei assim: se ele for assaltar a gente, vai levar o carro, e já era. Irmãos, quando eu fui chegando perto do carro, ele falou assim: eu quero assim Jesus. Por quê? Porque a presença, irmãos, ela estava de uma forma, porque eu tinha recebido uma palavra no culto. Eu quero dizer para você aqui nesta noite, criança, adolescente, jovens e adultos, quando um pastor, alguém estiver ministrando aqui, receba, aleluia. Quando alguém estiver cantando e estiver ministrando, receba, porque esta palavra não está vindo dele. Sabe por quê? Porque 1 Coríntios capítulo 3 e no versículo 16 diz assim: ei, vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo e que Deus habita dentro de vocês? Então quem está usando, quem está aqui em cima é o Espírito Santo. Quando ele ministrar uma palavra, pega e toma posse da vitória, amém? Glória a Jesus. E aí, irmãos, eu fiquei olhando para ele, e ele falou: eu quero. E ele caiu no chão de joelho. Quando ele caiu no chão de joelho, eu me assustei. Eu falei assim: meu Deus, será que ele está aceitando Jesus mesmo? Ou será que ele está arrumando alguma aqui para me pegar? Aí meu pai ficou, irmãos, começamos a orar. Começamos a orar, e começamos a colocar a mão na cabeça dele. Ele começou a repetir a oração que queria Jesus. Quando de repente eu falei assim: Deus, me dá um sinal, aleluia, me dá um sinal, Jesus, que tu realmente está salvando esse homem. Quando eu falei isso, irmão, ele se colocou de pé, ele deu um pisão no asfalto. As pessoas estavam passando, porque era pandemia. No começo da pandemia estava aquela lei, né? Que a multa, igual está agora. E nós não podíamos ficar sem máscara, e a gente sem máscara na frente dele, e de repente ele levantou, irmãos, fez assim. Quando ele levantou, eu falei: pronto, agora já era. Irmãos, ele meteu a mão aqui, na cintura. Ele fez assim, arrancou e foi na minha mão e fez isso aqui, ó. Toma aqui. Eu estou há 15 anos com ela. Eu estou há 15 anos com essa faca. E hoje eu fui pego pelos cana, os cana me revistaram, me bateram, mas não acharam essa faca. Mas hoje eu encontrei Jesus e ele revelou essa faca. Toma aqui, eu não quero mais. Eu falei: o que você quer? Ele: eu quero a Bíblia, eu quero a palavra de Deus. Irmãos, se eu fosse você, eu dava um glória. Ei, se eu fosse você, eu dava um glória. Sabe por quê? Porque quando eu estava orando, Sérgio, quando você me fez o convite, eu fui para o meu quarto e dobrei o joelho, e quando eu estava orando, o Senhor falou assim para mim: fala para aquela igreja, que a partir deste culto, eu vou levantar uma geração de profeta, de homem de Deus, que desejem a fazer a minha obra, como meus profetas faziam, e como os meus servos faziam. Eles vão colocar a mão sobre os enfermos, e os enfermos vão ser curados. Eles vão falar em novas línguas, eles vão interpretar as línguas, eles vão curar os enfermos, eles vão expulsar os demônios. Sabe por quê? Porque é promessa para mim e é promessa para você.
Quem crê, levanta a mão. Quem crê, levanta a mão. Fica com a mão levantada aí. Fica com a mão levantada. Glória a Jesus. Deus, nesta noite, Ele te faz uma promessa. Mulher e homem, jovem, crianças. Meu Deus do céu, Sérgio. Deus acabou de falar comigo que vai levantar crianças, adolescentes, jovens, cheio da unção de Deus, que vai sacudir Brasília e que vai pregar o arrebatamento. E esse bairro aqui vai ser sacudido pela glória, pela honra, pelo poder do nome de Jesus. Fecha sua mão e toma posse da vitória. Glória a Jesus. Aleluia. E Deus confirmou a minha chegada aqui em Brasília com um sinal grande. Para mim isso é grande, irmãos. Para mim isso aqui, eu não mereço. Irmãos, por mim, o cara vir com a faca na minha frente, eu saio correndo. Homem, sem presença de Deus, eu saio correndo. Ou se fosse antigamente, eu queria fazer na mão com ele. Hoje, por que isso, irmão? Sabe por quê? Porque eu fui acostumado a ver esses homens. O pastor que ministrou na minha vida, que colocou a mão e falou assim, ó, Deus está mandando dizer que a partir de hoje, Ele vai te usar. Esse homem, irmãos, ele daqui, o demônio gritava lá do outro lado. O ateu aceitava Jesus porque Deus revelava onde estava o câncer e ainda curava. Então, quando você começa a ver essas coisas, você fica, não, eu quero ser também. Eu quero isso para a minha vida. Só para vocês terem uma ideia. A gente estava lá no quartel, essa semana retrasada. E de repente eu estava lá no púlpito, chegou um capitão, que é um dos que todo mundo gosta lá. E de repente, não foi ele não, foi assim, a outra já, que Deus está fazendo tanta coisa, que eu até me bolei. O tenente estava lá, de repente chegou um cabo e começou a falar coisas terríveis, chegou um sargento, começou a falar coisas terríveis, e eu ali de serviço, eu falei, meu Deus, o camarada está fazendo só coisa, e de repente chegou o tenente também, começou a conversar. De repente, quando eles deram a brecha, eu entrei com Jesus, comecei a falar de Jesus, eu do púlpito de serviço ali, e de repente, irmão, quando eu olhei para Deus me deu uma revelação com deu uma revelação com outra. Quando eu vi, Sérgio, o sargento estava com a mão aceitando a Jesus, eu falei, tenente, vamos orar por ele aqui, vamos, tenente, eu sei que eu estou de serviço, mas vamos orar. E o tenente estendeu a mão, começamos a orar naquele quartel, e aquela alma foi salva para a glória do nome de Jesus. Sabe por quê? Por causa do desejo, a chama. A chama tem que arder no nosso coração. Quando eu estava no banco, que eu estava numa igreja, muitas das vezes eu visitava as outras igrejas até minha própria. Não tinha nada, o culto frio. A pessoa entrava fria, saía congelada. Aí eu ficava assim, meu Deus, que igreja fria. Aí um dia o irmão pegou o microfone, Sérgio, olhou para mim e falou assim, irmão, sem ele saber, Deus que estava falando através dele, falou assim, você que é frio, se tem alguém do seu lado que não está falando em língua estranha, você tem que pedir a Deus para ser batizado e falar em novas línguas. Se a igreja não tem cura, você tem que pedir a Deus para curar os enfermos, e vai ter o dom da cura na igreja. Aí eu comecei a receber aquela palavra, eu falei, é para mim mesmo. E aí eu comecei a buscar. Irmãos, uma busca, foram 5 anos para eu receber o batismo com o Espírito Santo. A minha mãe, 30 anos na igreja, nunca falou em línguas estranhas. Eu só cheguei perto dela, Sérgio. A gente não retira, eu encostei na mão dela e falei assim, mãe, eu estou vendo uma pomba descendo sobre a sua cabeça. Ele chegou, recebo o batismo, não gritei, não sapateei. E ela pulava, e ela começou a falar em línguas estranhas, em novas línguas, e nós fomos renovados para a glória de Deus. Sabe por quê? O desejo que nós temos que ter. Sabe por que eu penso assim, irmão? Eu vou falar para vocês, eu vou me abrir. Eu falei que ia ser uma conversa. Eu nem abri a Bíblia ainda. Os seguidores de Bruce Lee querem ser igual a Bruce Lee. Os jogadores de futebol querem ser igual ao Neymar. Querem ser igual ao Messi. Os seguidores de Buda querem ser igual a ele.
Os seguidores de Alá querem ser igual a ele. E ainda faz mais coisas que Alá fazia. O nosso Jesus, ele quando via alguém passando morto, já no esquife para ser enterrado, ele entrava no meio da multidão e tocava, e a pessoa levantava e ressuscitava. O seu Jesus que você serve, que tu veio hoje aqui para adorar, ele quando via um cego, ele ia lá, encostava e o cego via. Ei, o seu Jesus, quando ele viu o paralítico, ele mandava o paralítico levantar e o paralítico andava. O meu Jesus e o seu Jesus, quando via alguém endemoniado, ele mandava cala-te e sai dele, e os demônios saíam e a pessoa era liberta e seguia a Jesus. Por que nós estamos vindo à igreja? Para que nós estamos vindo à igreja? Para ser igual a quem? Ao pastor, ao homem que tem falha. Ou será que nós a partir de hoje vamos falar assim, não, eu vou sair desse culto buscando, eu quero parecer com Jesus, eu quero parecer com Jesus, eu preciso ser liberto totalmente para me parecer com o mestre. Ou será que tu vai sair daqui, continuando vindo, saindo, o seu vizinho morrendo, e você vendo ele ir para o inferno, e você não ganhar ele para Jesus? Será? O baile de funk estava na minha casa, na frente. Os camaradas pegavam a pistola, davam tiro, eu dormindo, eu ouvia. Eu para entrar dentro da minha casa, as papelotes de maconha estavam lá. Eu era um baterista normal, eu ia para a casa do Senhor normal. Tocava, ia para casa, tocava, ia para casa. O círculo de orações me chamando, eu nunca fui. Não ia. As reuniões de oração eu não ia. Monte, eu nem sabia o que era um monte. Consagrar o Senhor. Quando de repente eu estou na casa de um amigo jogando videogame, e ele olha para mim e fala assim, Dário, vamos largar um pouquinho de videogame que a gente já jogou. Demais. Vem comigo aqui que eu vou te mostrar um negócio. E aí pegamos a bicicleta e fomos pedalando mais de 20 minutos. Eu falei, rapaz, onde tu vai me levar? Ele falou, na minha casa. Eu falei, mas tua casa não era lá onde a gente estava jogando videogame? Ele falou assim, eu vou te levar. Quando chegamos, passamos pela boca de fumo, fomos andando lá no meio do mato. Quando chegamos, de repente, eu vi um monte com 30 anos de idade. Eu tinha 30, eu estou com 36. Quando de repente eu entrei, e ele foi me levando, mas calma aí, antes de entrar, vamos dobrar o joelho. E aí dobrou o joelho e ficou com a cara no pó. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E aí ele entrou e falou assim, Dário, aqui é onde eu conto as minhas mágoas para Deus. Aqui é quando a minha mulher briga, eu venho para cá. Aqui é quando eu fico desempregado, eu venho para cá. Aqui, ó Dário, foi onde eu tomei um tapa no peito, caí e levantei com o dom de profecia, o dom de língua estranha. E aqui que eu recebi, está vendo isso aqui? Eu olhei para ele e falei, rapaz, eu nunca tive um amigo assim. Quantos amigos me chamaram para ir para a rua, para ir para as discotecas, para ir jogar bola, para jogar videogame, mas não me chamavam para orar. E ali eu comecei a buscar, e eu descobri que tinha um pastor naquele bairro, lá em São Gonçalo, que aonde ele ia, o nome de Jesus era glorificado e havia sinais. Eu falei, eu quero conhecer esse pastor. E eu fui, conheci aquele pastor, chamei, e ele ministrou na minha vida, e depois eu nunca mais fui o mesmo. Fomos ali para frente da minha casa, abrimos o portão ali da garagem, fizemos um culto. Fizemos o segundo culto, no quarto culto, aquela boca de fumo foi para 3 ruas depois e acabou a boca de fumo da frente da nossa casa. Nós ganhamos a esposa do traficante, ganhamos a filha do traficante, e ganhamos, irmão, quase a rua. Começamos a fazer os cultos dentro de casa, na igreja a gente não era reconhecido, e eu nem sou reconhecido, nem quero ser, mas o nome de Jesus foi glorificado, e os traficantes tinham medo de chegar perto da gente. O Senhor está falando para mim aqui agora. Fala para a minha igreja. Fala para quem está me vendo agora. E quem está te ouvindo.
Se crer no que tu está falando, eu vou fazer um reboliço aqui no bairro e em Brasília. Aleluia. Queridos, você sabe por que tem confusão no mundo? É muita igreja se abrindo. E eu entendo a igreja, eu entendo as pessoas. Eu entendo o pastor que sai rebelde de uma igreja, abre outra. Eu entendo tudo isso. Eu entendo. As pessoas falam, pô, tu é da Assembleia, tu é... Não, eu tenho amigo da Batista, meu professor de bateria da Batista, eu tenho amigo da Nova Vida. Hoje eu estou aqui na igreja, não conhecia a igreja de Deus, tenho amigos agora, uma família da igreja de Deus. Que coisa mais linda. Eu não sou religioso, eu sou Jesus, eu quero ser igual a Jesus. Eu quero amar os meus irmãos, porque se eu não amar os meus irmãos, eu não vou entrar. O que adianta eu ser religioso? Sabe por que está acontecendo isso tudo? Sabe por que a pessoa está na frente, ela cai e há escândalo? Você sabe por que às vezes a pessoa vem na igreja, toca e vai para casa, comete o mesmo pecado, o mesmo erro? Os pastores se suicidando, os pastores passando por dificuldade. Nós vamos começar agora a conversar, eu vou perguntar para vocês. Talvez nem dê tempo de eu abrir a Bíblia, mas o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então a palavra está aqui. Quem sabe o que está escrito em João 8,32? Tem outro microfone aqui? Posso descer? Pastor da igreja está, Sérgio? Amém? Permissão, pastor, quero agradecer o Senhor pelo convite, pela confiança. O que está escrito em João 8,32? Fala aí no microfone. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Jesus. Agora eu quero que você vai ser usado por Deus, jovem. Aleluia. Quando tu chegou ali no carro, e tu veio falar comigo, o Senhor já ministrou, através da minha vida, na sua vida. Tu vai ser profeta, tu vai ser homem de Deus, usadíssimo. E teu ministério começa a mudar hoje. Levanta a mão, fica assim com a mão, fica assim, isso, para receber isso. Seu ministério começa a mudar hoje. Porque Deus conhece o teu interior e conhece a chama que arde no teu coração. E o Senhor vai te usar e tu vai ser profeta, vai ser boca de Deus. Dar eu já sou, vai ser mais ainda. Porque quando eu comecei a pegar o microfone, comecei a falar, passou no seu coração e Deus ouviu, e Ele ouve a sua oração no íntimo. Tu é homem de oração e de intercessão. Tu vai interceder e tu vai ver o milagre de Deus acontecer. Vai ser usado aí, fica com o microfone. João 8,32. Nós vamos conversar. Quem vai libertar? Ele leu. Quem vai libertar? Vou contar de 1 até 3, todo mundo alto, de uma só voz. Quem vai libertar? Quando conhecê-la, correto? Então quem liberta é forte, irmão. Quem liberta é Isso, só as crianças aqui. Quem liberta? A verdade. Culto de jovens. Seria hipócrita eu pregar mentira aqui, correto? Para chamar a atenção da juventude, é só falar a verdade. Se o pastor que está ali, o Sérgio, os outros irmãos que ministram, pregar a verdade aqui, vocês vão aceitar? E se pregar mentira aqui, vocês vão aceitar? Quem vai libertar o homem? A verdade. Aí eu vou fazer outra pergunta. Quem é a verdade? Vou dar mais uma chance. Quem é a verdade? Jesus. Vou dar mais outra chance para vocês. Quem é a verdade? Então
vamos conhecer quem é a verdade? Eu quero que alguém bom de Bíblia aí. Bom de Bíblia. Hoje, irmão, se uma pessoa sair daqui sabendo o que é a verdade e quem é a verdade, eu já estou satisfeito, Sérgio. Se um de vocês aqui souber hoje e descobrir quem é a verdade e sair daqui pregando a verdade, eu já sou satisfeito. Só um. Então vamos conhecer? Então vamos lá. Um bom de Bíblia. Pega a Bíblia rapidinho e abre a Bíblia em Jeremias capítulo 10, no versículo 10. Fica aí, João. Se quiser, senta aí que eu já vou te pedir para você fazer esse favor para mim. Quem encontrou rapidinho, levanta a mão que ele vai com o microfone. Vai lá. Jeremias 10, 10. Vai lá. Leva lá. Mas o Senhor Deus é a verdade. Parou. Quem é a verdade? Senhor Deus. Olha aí. A primeira verdade. Vou perguntar para vocês. Quem é a verdade? Deus. Amém. Glória a Jesus. Agora nós vamos. Outro aí bom de Bíblia. Abre a Bíblia em João capítulo 14, no versículo 6. Rapidinho. Outra pessoa, o Sérgio já leu. Outra pessoa, vamos lá. Quem já leu? Quem achou lá, leva lá. Leva lá. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade. Parou. Jesus é o quê? Respondeu o quê? Eu sou o caminho e a verdade. Parou. Quem é a verdade? Jesus. Deus. Jesus, amém. Agora alguém sobe mais um pouquinho aí no versículo 17, aleluia, no versículo 17 de João 14, quem quer ler? Outra pessoa aí, outra pessoa, aqui ali ó, versículo 17, do mesmo capítulo, João 14, 17, vai. Da verdade, que o mundo Parou. O Espírito da verdade. Quem é o Espírito da verdade? Quem é? Eu rogarei ao Pai que vos envie o Consolador, o Espírito da verdade. Quem é a verdade? Vamos lá, de novo. Quem é a verdade? Olha aí, estamos aprendendo, amém? Agora, alguém abre a Bíblia rapidinho, em João capítulo 17, no versículo 17. Quero outra pessoa abrindo a Bíblia aí, vamos lá, todo mundo vai participar. Olha, o culto de jovem hoje vai ser uma bênção. Como foi nos outros, hoje também vai ser uma bênção, amém? Vai todo mundo sair aqui aprendendo um pouquinho da palavra, vai lá. Santifica-os na verdade, a tua palavra é Alô, parou. Quem é a verdade aí? Jesus. Quem é? A tua palavra. Palavra. Então vamos lá? Quem é a verdade? O número 1, número 2, número 3, número 4. Todo mundo. Alguém abra lá agora em Salmo 119, versículo 142. Olha lá, já pode abrir lá. Vai lá rapidinho. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Parou. A tua lei. Então vamos lá? Quem é a verdade? Meu Deus do céu. Quem aprendeu o que é a verdade hoje aqui? Quem aprendeu, levanta a mão, fica com a mão levantada. Ninguém mais vai te enganar. Homem nenhum vai te enganar.
seita nenhuma vai te enganar. Fica com a mão levantada que eu estou sendo profeta de Deus aqui para você. Ei, fica. As crianças também levantam a mão. Ninguém vai, professor não vai enganar vocês. A lei não vai enganar vocês. Ei, o governo federal, o DF não vai enganar vocês. Sabe por quê? Fecha a mão agora sim, toma posse. Hoje vocês aprenderam o que é verdade e a partir de hoje nós vamos ir até a eternidade de verdade em verdade. Agora eu vou explicar para vocês algumas coisas, porque vai ser, acho que a pregação mais rápida aqui, que vocês já tiveram em todo o tempo de igreja. Queridos, Deus é aquele que nós conhecemos pela palavra, porque o profeta, ele disse, conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor, correto? Então nós conhecemos Deus através de quê? Da sua palavra. Então, quando a gente abre a Bíblia em Gênesis no capítulo 1, nós vamos vendo logo Deus ali, criando com a boca, com a palavra dele, os céus e a terra. Deus não haja, a luz aparece. Deus com haja, de repente, os céus e a terra aparecem. Com haja de Deus, os peixes, os animais, os répteis, as aves, ei, todas as bestas feras é criada. Com haja de Deus, a lua e o sol é criado. Por quê? Porque Deus é poderoso. Irmãos, Ele é tão poderoso que quando o diabo, os demônios ouvem o nome de Deus, eles estremecem. Irmãos, eu vou falar aqui para vocês. Tentem, experimentem chegar no trabalho de vocês e está uma opressão. Fale o nome de Deus. Quando você estiver doente, estiver enfermo, irritado, fale o nome de Deus dentro da sua casa. Parece que o negócio muda, sabe por quê? Porque o nome dele é poderoso. E nós cremos nele. Ele é tão poderoso que ele com cordel mediu a terra. Deus, irmãos, a Bíblia diz em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 16, que ele habita numa luz inacessível, onde nenhum homem pode ver. A Bíblia diz que os serafins cobrem o rosto, porque a glória é tanta. Não podem ver a glória de Deus. Se os serafins fossem mandados aqui na terra, ao eles chegar na primeira vista da terra, ia ser muito mais forte do que o sol, porque a glória de Deus é tão tremenda. E eu estou falando com gente que crê em Deus, correto? Só que Satanás também crê em Deus. Os politeístas também creem. Nós cremos. O Islã acredita. Os judeus também creem nele. Para uma pessoa ser liberta, não basta só crer em Deus. Fora os ateus que não acreditam nele, os satanistas que servem a Satanás, e alguma religião que tem por aí, talvez, que não acredita em Deus. Fora essas, o restante, todo mundo crê em um ser. Só que Deus, ele lá no jardim do Éden, havia 3 personagens, o homem, a mulher e a serpente. Deus faz uma promessa para o homem, Deus faz uma promessa para a mulher, Deus faz uma promessa para a serpente, e ele faz uma 4ª promessa. Que 4ª promessa é essa, se só tinham 3 personagens? Era para Satanás. Ele fala assim: olha, a descendência dessa aí, ó, da mulher, vai nascer um que vai esmagar a sua cabeça, e ele vai te esmagar, e você vai ferir o calcanhar dele. Os profetas já tinham pregado, inclusive Moisés já tinha falado: olha, Israel, nascerá, Deus suscitará no meio de vós um profeta igual a mim, ele vai falar para vocês, e vocês vão ouvir tudo quanto ele falar, e vocês vão obedecer a sua palavra, a sua voz. Ele já estava anunciando Jesus.
Os profetas pregaram dizendo que um menino ia nascer, um menino nos deu, os principados estavam sobre seus ombros, o seu nome seria chamado o quê? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. A Bíblia diz que os profetas já tinham profetizado que ia sair de uma virgem, que ia nascer em Belém, que ele ia passar pelo Egito. A Bíblia toda já tinha falado acerca desse menino. Quando de repente tu abre a Bíblia em Mateus no capítulo 1, você vê a genealogia toda. Eu não vou falar hoje a genealogia toda, ela está decorada, mas não vou falar aqui para não tomar tempo. Mas quando chega lá no último, os homens passam, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó de Judá, Judá de Tamara, Pérez, Zerá, e vai embora. Quando chega lá embaixo, aí a gente já está cansado de ler, não é verdade? A primeira vez que eu peguei aquilo ali, não entendi nada, mas aí eu fui insistindo, aí vem só a revelação de Deus. Quando chega em José, marido de Maria, mas os homens, com relação, tiveram os outros homens, geraram homens, marido de Maria, para quê? Nascer o Cristo, Jesus, chamado Cristo. Aí José, de repente Maria está desposada, ela se acha ter concebido pelo Espírito Santo, e quando ela vê que ela está grávida, José tenta correr. Aí o anjo Gabriel desce na terra. Anjo quando desce é para fazer missão, é para livrar, para entregar mensagem. Mas hoje tem os anjos de Deus aqui, que são os profetas, que vêm entregar também. Os anjos vêm para livrar, vêm para guardar, mas quando ele vem com objetivo. Gabriel desce e olha para Maria e fala: Maria, ei, não fica assim não, que o que está gerado dentro de você é gerado pelo Espírito Santo. Isso aí foi para se cumprir o que foi dito pelo profeta, que de uma virgem nascerá o Salvador, e o seu nome será Jesus. Quem crê em Jesus aí? Jesus, o nosso mestre, a nossa referência. Jesus, irmãos, quando ele é assunto aos céus, ele fala assim: olha, eu te dou poder, vocês vão pegar nos enfermos, vai ser curado, você vai dizer para o paralítico andar, e vai andar, tá? Não duvide não. Olha, vocês vão falar em novas línguas, vocês vão profetizar. Jesus deu vários itens que nós poderíamos nos apegar, e ele fala assim: ficar em Jerusalém, que até do alto sejais revestido de poder. Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, apareceu para os discípulos, ele subiu, está à destra do Pai, intercedendo por nós. Mas crer em Jesus Cristo não nos liberta, porque há várias igrejas, vários homens, vários líderes que pregam o nome de Jesus também. O que Jesus falou? Que aquele que crê em mim, mas não crê no Pai, não é digno de mim. E aquele que crê no Pai, mas não crê em mim, não é digno de mim. Olha só. Aí você entra na igreja. Essa aqui, graças a Deus, o nome Igreja de Deus. Meu Deus do céu, é forte demais esse nome dessa igreja. É a Igreja de Deus. Tem igrejas que pregam Deus, mas não acreditam em Jesus. Tem igreja que prega Jesus, mas não acredita em Deus. Religiões por aí. Mas não adianta, não vai ser liberto. Por quê? Porque Jesus falou assim: olha, aquele que confessa o meu nome diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Agora aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Ficar lá em Jerusalém, que eu vou derramar a terceira verdade, que é o Espírito da verdade, eu vou derramar ele sobre vocês. O mundo não conhece, mas vocês conhecem, porque ele está com vocês, e ele vai ficar com vocês, porque aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei presente. Você sabe o que os discípulos fizeram? Foram lá para o cenáculo e ficaram lá um dia orando. Ei, irmão, um dia orando, 2 dias orando, 3 dias orando. Hoje, irmão, você vai orar 10 minutos, o crente já está olhando para você de cara feia. Você vai orar meia hora, já fica olhando para você de cara feia. Orar 1 hora então, irmão. Meu irmão, esse irmão que ora 1 hora, olha, Deus vai usar ele tremendamente. Por quê? Satanás sabe o poder da oração. Satanás, ele conhece, ele sabe que... Irmãos, eu com 5 anos de idade, eu orei para o meu cachorro, eu entrei dentro do meu quarto e fiquei com o joelho dobrado, chorando, pedindo a Deus: cura, Jesus, cura meu cachorro, cura. Quando chegou no outro dia, meu cachorro amanheceu curado.
Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas não adianta só crer em Jesus, tem que buscar o Espírito Santo. E o Espírito Santo, falar do Espírito Santo, eu demoraria aqui mais de 5 horas talvez, para falar dele, porque ele é o nosso amigo. Já viu de madrugada? Ei, olha para mim aqui, em nome de Jesus, não perca o que Deus está falando aqui não, olha aqui para mim. Já viu de madrugada, quando você está cansado para trabalhar e de repente você faz assim? Tudo escuro dentro do quarto. Já viu? Quem já aconteceu isso aí? Levanta a mão. Quem já aconteceu isso aí? Fica com a mão levantada, fica. Fica com a mão levantada, isso. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo de Deus te chamando para orar. Ele querendo intimidade contigo, mas ainda talvez não, tem gente aqui que ora, mas talvez alguns de vós ainda não está atendendo o chamado dele, pode abaixar a mão. O Espírito Santo, ele tem presente para nos dar. Ele tem a palavra da sabedoria, ele tem a palavra da ciência, ele tem o dom da profecia, ele tem o dom de variedade de língua, ele tem o dom da interpretação de língua, ele tem o dom da cura, dos sinais e prodígios, o dom do discernimento de espírito para nos dar. Mas o que a gente está querendo hoje é casa, é carro, é emprego, a gente estuda mais do que lê a Bíblia, a gente vê mais internet do que a gente ora. A gente está deixando o Espírito Santo de lado. E ele está querendo intimidade para poder encher a igreja e usar ela como usavam os discípulos. E aí, irmão? Beleza, busquei. Eles buscaram 11 dias. Quando de repente a Bíblia diz que eles estavam dentro do cenáculo reunido, quando de repente veio o som no céu, como de um vento impetuoso, encheu a casa, eles começaram a falar em outras línguas, e foram vistas por eles, língua repartida como de fogo, e de repente eles ficaram admirados, e Pedro, que não sabia nem falar direito, levanta: varões galileus, vocês acham que eles estão bêbados essa hora do dia? Não, isso aí foi o que foi dito pelo profeta, que nos últimos dias acontecerá, assim diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Por que nós não buscamos isso? Dário, busquei, recebi o batismo com o Espírito Santo, falo em língua, bato o pé, entrego profecia, entrego revelação, e aí, está liberto? Não. O que mais nós vemos aí é irmãos profetizando e pregando e curando. E a Bíblia diz que quando chegar naquele grande dia, Deus irá dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque praticais a iniquidade. Mas Senhor, eu operei maravilha no teu nome, eu falei nova língua, eu conheci a Bíblia. Aí Jesus vai falar: apartai-vos de mim, porque vocês praticam a iniquidade. E aí, Dário, para me ser liberto, o Espírito Santo, ele vai falar com o nosso espírito e vai nos ensinar e vai nos convidar a conhecer Deus através da palavra. Se eu for ler aqui para vocês o Salmo 119 e for decifrar aqui para vocês, vai demorar muito. Mas leia o Salmo 119. É palavra, 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 palavra. Bem-aventurados que trilham caminhos retos e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam seus testemunhos e andam na sua lei. Então aí vai embora, vai embora. É só palavra, palavra. Jesus, com 12 anos de idade, qualquer judeu que estuda a sua palavra, com 12 anos de idade, ele já conhece o Pentateuco de cor. E salteado hoje, se perguntar quantos livros tem a Bíblia, muitos vão gaguejar. Mas se perguntar assim, qual é o site que tal, qual é o jogo que tal, quem é o artilheiro do campeonato tal, todo mundo vai, a maioria vai saber. Quem é a atriz, quem é aquela lá do Big Brother, quem é não sei, a maioria vai saber. Mas a palavra de Deus nós temos deixado de lado. Mas e aí, Dário?
Eu agora decorei a palavra. Agora eu sei a palavra de cor, já sei que são 66 livros. E eu já sei falar de Gênesis, Apocalipse em 30 segundos e 20 segundos. Já sei falar tudo. E aí, estou liberto? Não! Porque quem sabia mais de palavra naquela época eram os fariseus, os saduceus, os principais dos sacerdotes. Eles conheciam muito a palavra, mas Jesus olhou para ele e falou: vocês são igual sepulcro caiado. Eu vim para os meus e os meus me rejeitaram. E fica essa briga hoje de religião, que a minha igreja, lá não tem os dois, não, lá é palavra, lá hoje é assim, irmãos, na minha igreja é palavra, lá tem que ter palavra. É palavra, não, se não tiver a palavra, mas sim, e aí, Satanás sabe mais Bíblia do que a gente, e está dando em rasteiro um monte de pastor, e pastor estão ficando doentes. Só para vocês terem ideia, um pastor meu, me ligaram falando que ele estava para se suicidar. Na hora eu comecei a chorar, e chamei reforço, chegamos na casa dele, pulamos o muro. Quando chegamos lá, ele estava com a faca assim, ó, na mesa. Um homem que ouvia a voz de Deus, ouvia, não é ouvir do Espírito não, ouvia, Deus falava que audível, eu tenho esse sonho até hoje, de querer ouvir falar com Deus audível. Quem não tem esse sonho aqui? Os pastores, acho que a maioria tem, os líderes de ministérios, que é o que mais busca isso. Calma, eu queria tanto ouvir a voz de Deus falar comigo assim, ó, igual eu falava com, imagine a voz do Espírito falando com Felipe, sai daqui, vai até o deserto, no lugar tal, assim, imagina. Moisés, sai, agora eu vou te chamar agora como libertador, vai lá, faraó. Imagina a gente ouvir isso. Ele ouvia a voz de Deus, mas agora estava com a faca. Sabe por quê? Porque a palavra não liberta sozinho. Eu posso conhecer muito da palavra e eu ir para o inferno. Só que Deus me mandou aqui nesta noite para dizer para vocês a última verdade, porque é um conjunto. Tem igrejas que têm palavra, tem igrejas que tem revelação. Você chega lá, Deus revela o profundo oculto mesmo. Eu tenho, meu amigo que me chamou, tem esse dom. Várias pessoas que eu conheço têm o dom, que é o profundo oculto. Quando Jesus chega para Natanael, fala para ele: Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Ele ficou: Pedro, vai lá no rio tal, vai lá, pega lá no peixe, o primeiro peixe que tu pegar vai encontrar a moeda dentro, vai lá e oferta por você e por mim. Eu tinha esse dom aí. Não está embutido nos dons do Espírito que Paulo deixou, mas existem esses dons. Só que aí existe a quinta verdade, que é o quê? É a lei. Se o Sérgio e eu descumprirmos a lei lá no nosso quartel, sabe o que vai acontecer? Nós seremos punidos severamente. É verdade ou não é? Seremos punidos severamente porque não cumprimos a lei. Então não adianta eu ter uma igreja que eu creio em Deus, que eu prego Jesus, que eu tenho os dons do Espírito Santo, que eu conheço o mestre deixou. Aí a libertação ela chega por completo. Por quê? Porque aí nós estaremos obedecendo o nosso mestre. Automaticamente, olha aqui, olha para cá agora em nome de Jesus. Não perca essa revelação não. Automaticamente, quando você obedece a Deus, a Jesus Cristo, você vai ler que Jesus falou assim, vocês têm que amar uns aos outros. Você tem que amar o seu inimigo, sabe? Se o teu inimigo te pedir de comer, você tem que dar de comer. Se pedir de beber, você tem que dar de beber. Vai visitar os enfermos, vai visitar os presidiários. Jesus, ele começa a dar ordenança. Ele fala assim, olha, se te der um tapa na cara, dá outro. Aí você tem que obedecer isso tudo. Por que o apóstolo Paulo, ele fala? O que adianta eu falar a língua dos anjos, ter todos os dons, mas não tem o amor? Porque o amor é o maior mandamento. Irmãos, eu vou falar aqui para vocês. Eu já fiz propósito com Deus assim. Eu vou até passar para vocês, de repente alguém faça. Eu fazia assim, eu pegava um versículo da Bíblia e falava, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O Senhor é o meu pastor. Não, para lá, só o Senhor é meu pastor. Então eu vou cumprir esse versículo aqui, o Senhor é meu pastor. Então se Ele é meu pastor, calma aí, eu estou doente, então Ele vai cuidar de mim.
Calma aí, se eu for fazer isso, eu tenho que perguntar a ele se eu posso fazer. Então, se eu tiver em apuros, ele vai vir me socorrer. Você começa a vivenciar um versículo da Bíblia. E aí, irmão, sua vida começa a mudar. A vida da gente, ela começa a mudar. Porque nós estamos obedecendo a lei. E automaticamente, quando você ama o seu irmão, quando você suporta os mais fracos dentro da igreja, hoje eu entendo porque que várias igrejas abriram, e estão aí abertas várias igrejas, eu entendo, hoje Deus já me revelou através da sua palavra, porque não suportaram uns aos outros, não suportaram os mais fracos. Ei, tu está aqui, irmão, 10 anos na igreja, o pastor não vê você, e você fica ali no mesmo trabalho, você quer o quê? Quer crescer, quer expandir, mas ei, calma aí, o pastor tem que ser homem de Deus e tem que ver, ele vai ver o tempo certo, porque Deus vai falar com ele, e ele vai te chamar no tempo de Deus. Aí, quem está lá, não quer esperar o tempo de Deus, quer que seja do jeito dele. Ó, fiz teologia, estou formado, agora o pastor tem que me colocar lá em cima, e não é assim. Eu já toco, eu tenho que tocar no ministério de louvor. Não é assim. Tudo tem o seu tempo. E foi acontecendo essa bagunça que está hoje. Mas sabe o que eu entendo? É que Jesus, mesmo assim, Deus ainda está falando em todas as igrejas. Eu entrei dentro do meu quarto e falei assim: Jesus, por que essas igrejas estão abertas? Aí eu falei assim: Jesus, você está nela, Jesus. O Senhor está nela. Fala para mim, eu não quero ver mais confusão não, dentro do meu quarto sozinho. Aí o Espírito falou assim para mim: Dário, eu passo em todas elas. Até na macumba eu passo. Lembra do seu pai que eu fui lá e ganhei ele para... Nagai. Eu fui até lá no espiritismo e levei e trouxe seu pai para mim. Eu vou em todas elas, mas só fico aonde me dão lugar para ficar. Então nós temos o conjunto das 5 verdades. Automaticamente, se você ama seu irmão, você vai ver ele doente, você vai falar assim: calma aí, eu antes de chamar o médico, eu vou orar. Senhor, me dá o dom da cura. Se não foi curado, leva para o hospital. Aí você vai orar: Senhor, me dá o dom da cura. Vai buscar com zelo, porque a Bíblia fala: buscar com zelo os meus dons. Se você vê um mendigo lá, você vai amar, você vai levar uma oferta para ele, você vai dar algo para ele. Se você vê seu vizinho que é chato, treina isso, irmão, que hoje eu estou treinando, agora acho que é para mim, para o céu, só falta isso agora que eu estou precisando, que é amar e suportar aqueles que te detestam, irmão. Que coisa difícil você suportar aqueles que são mais fracos, você amar seu inimigo, que dificuldade. Mas quando você faz isso, você vai buscar os dons, você vai falar em novas línguas, você vai curar o enfermo, você vai profetizar, você vai fazer a obra de Deus, e as pessoas, quando chegar naquele dia, não vai ser por soberba, não vai ser por vanglória, mas chegar naquele dia, Deus vai olhar para você e vai falar assim: vem cá, cadê as suas obras? Aí você vai falar assim: ah, Senhor, eu visitei os enfermos, ah, Senhor, eu fiquei com o meu pastor ajudando ele, Senhor, eu busquei o dom da língua estranha, recebi, Senhor, eu profetizei em teu nome, eu fiz sinais e maravilha, e Senhor Jesus vai falar assim para você: vinde bendito de meu Pai. Sabe por quê? Porque Ele conhece o coração do homem. Mas sabe o que está acontecendo? Os homens deixaram isso no passado e hoje não tem mais. Eu quero ser igual a Ele. Eu quero buscar. Por quê? Porque alguém tem que tomar o primeiro passo. E quem quer tomar esse primeiro passo aqui nesta